caros ouvintes, bem-vindos ao programa Amor e Intimidades, aqui na Rádio Sons do Sul, a sua melhor companhia. E hoje começo e inicio com mais uma entrevista com uma estrela internacional. Ela é a doutora Marilene Félix e é psicóloga clínica. Vem-nos falar sobre o seu capítulo no livro Sexualidade Humana entre o íntimo e o social, e o seu capítulo fala-nos sobre os principais vilões que afetam a sexualidade no relacionamento amoroso. Vamos ouvi-la. Olá, Marilene, bem-vinda, muito obrigada por estares aqui connosco, diretamente do Brasil, aqui um pouco para Portugal, um bocadinho para nos deixares quem tu és, o teu contributo enorme e o teu conteúdo, o teu conhecimento que partilhas também aqui connosco e que tens partilhado com todos os teus pacientes. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Antes de mais, queres-nos apresentar e falar um pouco de ti? Como é que começou o teu percurso? Quem tu és, Marilene? Eu sou Marilene Félix, eu nasci em Santos, São Paulo, uma cidade do interior paulista, porém eu resido em Natal, no Rio Grande do Norte, há mais de 15 anos. Também eu já morei na Noruega há 10 anos, então foi uma grande experiência cultural. Quando eu cheguei a Natal, eu decidi fazer turismo primeiro, por viajar, e também estava bem relacionado assim ao nosso trabalho aqui, meu e do meu marido, em hotelaria. Mas a psicologia me encanta desde a minha infância. Aí eu decidi fazer psicologia. Me especializei em terapia cognitivo-comportamental. Cognitivo vem do pensamento. Então, antes de começar a psicologia, eu sempre fui assim curiosa para saber sobre o comportamento humano e o que eles pensavam. E também saber os aspectos, o processo psicológico que passa no cérebro. Tanto é que depois eu me especializei em neuropsicologia e faço também um curso de formação em psicologia positiva. E fora isso, também tenho capacitação em sexualidade e relacionamento, e também o curso do amor próprio, que eu trabalho com a autoestima feminina. Muito obrigada. Então, e começando aqui com o teu capítulo, aqui pegando aqui na tua frase inicial introdutória, que eu já tive a oportunidade de ver o teu capítulo e de ler o nosso livro, em que tu dizes: não é somente o amor que sustenta o relacionamento, mas também o modo de se relacionar dentro de um espaço que pode ser classificado como íntimo e social, que deve incluir o ter e o saber manter a relação construída. Queres-nos falar não só desta frase, mas também como é que isto tudo começou, de fazeres este capítulo neste projeto, deste livro, juntamente com a Bárbara? Fala-nos um pouco disto, Marilene. Desde a minha infância, eu sonhava em ser escritora, porque eu gosto muito, assim, tanto do aspecto geográfico como da história em si. Então, eu ouvia muito as pregações, sabe, da igreja, e falava muito desses vilões. E eu queria entender o que era. Então, partiu de uma pregação de uma missionária que ela falava desses vilões que afetam o relacionamento amoroso. A partir daí, eu pensei no tema do meu capítulo, inclusive o meu capítulo é o número 1. E eu percebi também que o amor, como muitos veem como um amor romantizado, será que ele existe? Exemplo, aqui no meu capítulo eu trago assim: amar e ser amado torna-se o grande desejo dos humanos, que afirmam ser o amor ingrediente necessário para uma vida feliz. Porém, o amor mostra que assim, existe sexo sem amor, amor sem sexo, e também o amor nunca foi lá uma história assim cor-de-rosa.
porque temos sentimento, casamento e sexualidade. E dentro dessas 3 palavras há muito arranhas, há muito desentendimento. Por causa desse entendimento. E esse entendimento pode ser até cultural, ou de família diferente, ou de países diferentes, como o relacionamento que eu já vivi também. Então, nesse fluxo de combinações, podemos perceber que a sexualidade compreendida como um aspecto inerente ao ser humano, ela está ligada à atração e à possibilidade de bem-estar e prazer. Porém, uma relação, ela é construída. Esse amor pode ser construído com o tempo, quando você tem uma boa comunicação com a outra parte. Foi difícil para ti falar sobre estes principais vilões num relacionamento amoroso, Marilene? Foi-te difícil teres aqui conteúdo que fosse acessível para quem nos ia ler e para quem ia comprar este produto, Marilene? Então, o que chamou a atenção é o quê? Que esses vilões, eles são sutis. É como uma areia movediça, onde você pisa, você não está vendo, mas você está sendo tragado. E isso não é, de repente, de um dia para a noite. Por exemplo, um dos principais vilões do relacionamento é a falta de comunicação, a desconexão emocional. Não é, assim, particularmente, a vida sexual em si. Essa falta de afetividade. Esses 3 vêm em primeiro lugar, porque imagine um casal que não tem uma boa comunicação. Imagine um casal que um está falando com o outro, mas ele não sente, por exemplo, num olhar, num pequeno gesto, uma pessoa percebe o que a outra quer. Só de olhar, um já está lendo a expressão do outro. É cumplicidade, então, não é, Marilene? É cumplicidade, é companheirismo. Então, se não existe isso, o que virá depois? E eles são sutis, porque também muitas vezes, quando há uma dependência emocional, essa outra parte, tanto faz o homem ou a mulher, normalmente são mais as mulheres que são dependentes, elas estão no controle, elas se acham vítima, mas será que é? Até que ponto ela depende tanto do outro? Primeiro ela tem que se encher dela, desse autoconhecimento, dessa percepção, para depois transbordar. Primeiro amar-se, para depois ela dividir. E até dar a conhecer quem ela é, não é? Exatamente. Se ela não sabe quem ela é, porque tem uma frase que diz: amai o próximo como a si mesmo. Se a pessoa não se ama, se ela não está completa, o que ela vai dar para o outro? Existe um livro chamado 2 Pulgas para Nenhum Cachorro. Então vai estar 2 pessoas assim, se arranhando e não tem de onde se alimentar. Não tem essa confiança. Tu atendes muitos casais ou muitos clientes individuais que seja-lhes difícil comunicar e que tenham muitos vilões no seu casamento, Marilene? Sim, tem muitos, e não é só mulheres não, os homens também. Só que a minha prática clínica é assim: eu não atendo o casal, os 2 juntos, eu atendo mais as mulheres. Atendo também alguns homens à parte. E muitas vezes eles fazem terapia com outra pessoa. Para quê? Porque acham mais confiança em mim. E eu atendo muitos casos, eu digo para você, que 80% dos casos que eu pego são de pessoas inseguras. E independente da classe social, independente do perfil físico, sabe? Independente de idade ou religião, há uma insegurança, há conflito nesses relacionamentos. E tu achas que vem de onde essa insegurança? Fala-nos um pouco disso, Marilene. Essa insegurança sempre parte mais da infância. É a criança ferida, tanto faz o homem ou a mulher. É a forma também que está escrito aqui no livro, educação. Nós não fomos criados aqui no Brasil para ter uma educação sexual.
Então, quando a pessoa vem para o relacionamento, ela traz suas bagagens. Mesmo que esse casamento seja o primeiro casamento de um casal assim jovem, então essa discrepância, muitas vezes social, religiosa, ou até levando pelo lado da educação, o ambiente, como aquela pessoa foi criada, influencia muito. É uma influenciador, só que a pessoa, Liliana, não percebe. E quando ela não percebe, aí entra os vilões com força, e ele entra sutilmente sem a pessoa perceber. E tu és a chave, a ajuda profissional que vai alertar para esses vilões. É isso? Exatamente. De que forma, Marilene? Se puderes, fala-nos um pouco sobre isso. Como é que tu ajudas? De que formas? Então, quando algumas pessoas chegam ao consultório, porque eu não atendo o casal ou par, mas separadamente, assim, de forma mais individual. Depois, no final, se eles quiserem assim, se unir, tudo bem. Exemplo, eu vou dizer assim, por exemplo, um caso clínico. Chegou uma paciente, ela tinha um pouco mais de 30 anos, uma mulher bem apresentada, mas muito insegura. E ela trazia que já o marido, ele é mais novo que ela, mais jovem, uns 5 anos, só que eles não estavam tendo intimidade, só davam um beijinho no rosto e tal. Ela não gostava dessa intimidade, e depois ela falou que ela foi abusada na adolescência. Então, isso já era um motivo, assim, de se afastar desse marido. Então, como eu falo, essa criança interior dela estava ferida, ela também queria o controle sobre aquela situação, e se colocava também, de um termo, na posição de vítima. Mas eu não tenho iniciativa, porque o homem também gosta de ser desejado. Sentir-se desejado, amado, acolhido, não é? Exatamente, querido, importante, porque para aquela mulher, claro que sim. A humanidade em geral, ela quer ser o quê? Reconhecida. E ali eu fui entrando num processo com ela, e ela estava assim com resistência. Quer dizer que a culpa é minha? Eu falei, não, eu não estou aqui para apontar culpado, eu só estou falando o que você trouxe para mim. O seu marido, ele procura estar presente, ele trabalha, ele procura você que afasta. Então, vamos ver essas questões. Aí eu fui bem leve com ela foi vendo essas questões, começou assim a se aproximar mais dele. Aí eu perguntei, e a comunicação de vocês? A comunicação é boa. Eu falei assim, você já está há 5 anos com ele? Quando ele quer comer alguma coisa, ou quer um carinho, ou quer ser cuidado, você percebe isso? Ela falou, não. Eu falei, vamos começar a perceber. Aí eu fui trabalhando com ela essa autopercepção dela mesma, e como tratar o companheiro, porque eu percebi, pela fala dela, o que ela trouxe, o problema estava mais nela. E esse relacionamento está caminhando, ela está, assim, tendo mais iniciativa com ele. Eu não estou falando muito sobre isso, porque é uma coisa muito profunda. Isso eu estou dizendo o caso dela. Mas eu também atendo homens, Liliana, e quando eles chegam, assim, à terapia, eles chegam mais destruídos emocionalmente do que a própria mulher. Quando eles amam, quando eles estão apaixonados, eles são. Então, ainda bem que me estás a pegar nisso, querida. Então diz-me uma coisa, tu és daquelas mulheres ou daquelas profissionais de saúde, porque o que nós somos profissionais de saúde. Achas que só as mulheres é que sofrem separações e divórcios? Ou achas que o homem também sofre? Agora, pegando nisso, e ainda bem que tu me falas nisso, obrigada, o que é que tu achas? Fala-me aqui do teu entendimento, não só pessoal, mas também prático, em prática clínica. Na minha prática clínica, Liliana, eu percebi que os homens, eles são muito apegados. Quando o relacionamento já não está dando mais certo, eles ainda procuram fazer de tudo para que aquele relacionamento ainda continue. Mas os homens, eles são muito apegados à instituição família. Às vezes não é nem tanto o amor,
Não é nem tanto a relação, né, com a esposa, mas é a instituição família. Aqueles alicerces de família. É o peso central. Nas minhas práticas é essa. Quando eles saem desse relacionamento, eles levam até menos tempo para arrumar uma pessoa e outra. Quando eles estão a ponto de sair, eles já estão de olho. Ali na janela, ele já está para sair. Ou então, pela porta, eles já estão saindo para uma outra pessoa. Mas essa partida e essa ida, normalmente, é dolorosa para eles por causa dessa instituição, dessa segurança dessa família e os filhos. Não é nem tanto o amor e a companhia desses filhos. Ok, obrigada. O que é que tu darias aqui como, para quem nos ouve, aqui como sugestões, orientações, guidelines de uma boa comunicação em casal, para não haver os tais vilões? Então, isso aí eu trago no livro também, como estabelecer, como manter essa relação já estabelecida. Inclusive, eu trago as cinco linguagens do amor, que é de Chapman, já é um livro, assim, bem conhecido, e as cinco linguagens desse amor é o quê? Palavras de afirmação. O que seriam essas palavras? São elogios verbais, palavras de apreciação, e são um potencial poderoso de comunicação. Você acordar de manhã e falar: oi, meu amor, como você está? Tomar um café da manhã, já um sorriso. Então, essa expressão simples e direta, ela é assertiva, é o ponto-chave para um relacionamento próspero. Essa aceitação, sabe, esse pertencimento. Eu tenho alguém, eu acordei, que está ali disposta para mim. E também tem outros pontos que eu posso falar aqui resumidamente, que é a qualidade de tempo. Essa qualidade de tempo, por exemplo, duas pessoas, elas podem estar sentadas na mesma sala, mas elas estão distantes, elas não estão conectadas. Então, essa qualidade de tempo é o estar presente, é estar ali naquele momento, com uma escuta ativa, sabe? Porque tem muitas vezes que os casais estão falando: o que você disse mesmo, as pessoas gostam dessa conexão, dessa comunicação verbal também. Dessa escuta, também, dessa escuta ativa, não é? Gosta dessa escuta ativa. É importante. Tem casal que fala: você me ouviu? Sim. Parafrasear, assim. Você falou que ia tomar, que teria frutas no café da manhã, por exemplo. E também receber presentes. Eu não digo pelo valor do presente, mas sim, antes de comprar aquele presente, aquela pessoa pensou em você. Sim. Sabe? Pode ser um mimo, pode ser uma flor do jardim, ou como pode ser algo mais. E também o ato de servir. Sim. Por exemplo, o marido fazer para a esposa algo que ela goste, ou vice-versa. E o toque físico também. O toque físico, ele é um veículo de comunicação da sexualidade, que se comunica ao amor emocional. E isso anda de mão dadas, como o beijar, o abraçar, o olhar com ternura, entre outros gestos. E isso faz parte de uma vida amorosa saudável. O que é que tu consideras uma vida amorosa saudável e o que é que para ti não é saudável? Quais são os sinais de quando já não é saudável, Marilene? Olha, quando a vida amorosa não é saudável, aí entra já esses vilões, que seria o quê? A falta de afetividade. A pessoa esquece de nutrir vínculos amorosos com esse parceiro, um olhar, um abraço, uma preocupação. Que o cuidado também é a expressão do amor. O ouvir também é isso. O controle. E o controle vem o quê? O controle vem dessa insegurança. Ai, meu marido vai sair ou vice-versa. Vai sair, mas para onde ele vai? Aí onde entra os ciúmes. E o ciúme exagerado, ele leva a pessoa a um controle excessivo. Chega a ser até doença. Disso aí desencadeia com uma infidelidade, discussões e, por último, vem a separação. Tu achas que quando um casal não é saudável,
leva sempre a haver infidelidade? Depende do valor moral deste casal. Tem muitos E o que é homens considerado também infidelidade para cada um deles, não é, Marilene? Depende da infidelidade, porque eu tenho um exemplo de caso clínico que o esposo, uma brasileira aqui, né, da região, era casada com um estrangeiro, um europeu, e ele não saía com mulheres, porém, na madrugada, ele ia para a internet e tinha sexo virtual com essas mulheres. Isso é infidelidade, ele não estava fisicamente, mas é a intenção. Então, a intenção vai te levar em algum momento para uma ação. Uma vontade, não é um querer, aquele desejo. Isso é um querer. Então, quando junta a intenção com a vontade desse querer e uma oportunidade, aí é um passo para que haja uma traição física, mas a traição não é só física. E porquê que tu achas, Marilene, que o que é que dá ali o clique, tu que até por cima és neuropsicóloga, o que é que tu achas que acontece na mente ou em nós? Explica-nos aos ouvintes também que estão aqui, para haver esse momento entre o eu tenho uma vontade e depois coloco em ação esta infidelidade. Aí já se torna comportamental. Eu vou te falar num aspecto do vício virtual. Exemplo, aqui no Brasil, tantos no meio assim dos jovens, casados, assim, o público em geral está vendo muito esse, como fala, um excesso, é uma geração hipersexualizada. Então, eles vão para onde nesse tempo de pandemia também? Vão para a internet. Aí o que acontece? O que acontece nesse processo? O cérebro, ele gosta, a pessoa gosta assim de ser desejada, tá ali. O que acontece? Ela usa excessivamente essas pornografias online. Na hora, o cérebro vai gostar daquele êxtase. Porém, o nosso cérebro, ele não foi feito para receber muitos estímulos. E esses estímulos vai ficar ali como uma droga ilícita. E a pessoa vai passar a ver o outro como um objeto sexual. Entendeu? Sim. Aí vai haver isso. Então, quando eu digo que há intenção, há uma intenção. Porém, numa oportunidade, até pelo aspecto comportamental, a pessoa vai acabar saindo com outra mesmo que ela venha se arrepender. E achas que há muito arrependimento, ou seja, o day after, como o meu marido costuma dizer? Tem sim, tem arrependimento e culpa, porque principalmente quando há um uso exacerbado dessa pornografia virtual. Por quê? Porque, como eu falei, o cérebro, ele gosta desse estímulo novo, segundos. E novo, não é? Se calhar. Ele não suporta, porque o nosso cérebro é tranquilo, ele foi feito para agir também numa certa tranquilidade. Passou disso, aí já se vê, aí a dopamina e a serotonina, que são o hormônio do prazer, elas chegam a subir e estressa. E nesse estresse pode acarretar essa ansiedade ou então também até um transtorno de ansiedade generalizada. Então as coisas são links. Uma intenção vem com uma prática muito exacerbada pode causar assim prejuízos. E esse relacionamento, e esse homem também, eu recebo muitas queixas clínicas, assim, na clínica, uma demanda bem expressiva de homens que, quando eles têm sexo virtual, que é muito acelerado, ele não consegue ser homem suficiente para essa esposa. Ou então vice-versa, que tem muitas mulheres também viciadas em pornografia. Qual é que seria, e há cura para esse vício, Marilene? É a conscientização, a terapia. Porque quando a pessoa está fazendo isso, ela não tem o autoconhecimento, a autopercepção. No momento que ela aceita, não, isso está passando do controle. Aí ela começa a reorganizar esses comportamentos, aí sim, exemplo,
Eu recebi uma demanda de um jovem, 18 anos, e ele chegou no consultório e ele estava depressivo e muito ansioso, porque ele vem de berço religioso e ele se masturbava muito, a ponto até de sangrar. Ali eu fui explicando para ele qual a necessidade fisiológica, sabe? Sim. Separei, estava muito com a mente assim, muito voltada à religião. Eu falei também os efeitos que isso pode dar ao cérebro, e que também, se ele viesse um dia ter uma namorada, uma esposa, não ia ser atrativo, porque não ia ser tão rápido, tão intenso. E ele é feita como uma droga no cérebro. Foi um processo de 4 meses, ele se aceitou, conscientizou e foi dessensibilizando, sabe? Porque um hábito, você não tira de um dia para o outro, até para adquirir. Segundo os neuropsicólogos, para você formar um hábito novo, leva em cerca de 60 dias. 60 dias consecutivos. Aí o seu cérebro vai, é igual dirigir carro, né? A gente vai dirigir um carro, se você for por um determinado local, depois de um tempo você vai no piloto automático, você vai pelaquele lugar mesmo inconsciente. É uma... E há muito, eu não sei aí, mas aqui em Portugal cada vez há mais adolescentes e jovens viciados em comprimidos que os ajudam a ter ereção imediata, ok? Que compram pela internet. Não sei se aí também funciona isso, e se tu tens atendido isso. Ainda bem que falaste nesse teu caso clínico. Tu achas que a falta de aulas de educação sexual nas escolas, ou de quem fale com eles sobre educação sexual ou sobre sexualidade humana, influencia também esse comportamento, Marilene? Sim, influencia. Por quê? Porque eles vão aprender com os colegas. Exemplo, para um jovem, para ele, o que vale é a quantidade de mulheres. Ele vai ter, né, naquele momento. Porém, esses medicamentos estimulantes para o sexo é a mesma coisa. Durante um tempo vai haver um bombardeio no cérebro, mas depois pode haver uma baixa, e já ouvi de muitos homens, de jovens e de homens também, que eles ficam com disfunção erétil. Chega na hora, aí eles não conseguem. Porque são estimulados pelo aquele medicamento, por aquele químico, funciona, e a outra hora não. Então é como um vício de uma cocaína, como qualquer droga ilícita. É uma fantasia que se realiza naquele momento. Foi a noite inteira sobre o efeito do medicamento, mas depois tem a culpa, tem o arrependimento e tem também episódios depressivos, como também ansiosos. Como é que se trabalha, como é que se ajuda esses jovens adolescentes com ansiedade, com depressão, vinda desses atos, desses vícios, não só em medicação, mas também em pornografia e em irrealidades, não é? Sexuais e relacionais, amorosas, com os outros? Fala-nos um pouco disso. Porque isso depois também vai alimentar os tais vilões para um casamento que eles tenham de futuro. Exatamente, um relacionamento falido antes de entrar. O que eu faço muito em primeiro momento é ouvir esse paciente atentamente, e depois de 3 sessões, quarta, aí eu começo a psicoeducar. Eu explico o aspecto comportamental, cognitivo, como que eu falei, que são os pensamentos, e os aspectos também neurológicos, como que esse cérebro reage. A partir daí, o paciente vai tomando consciência que aquilo que ele está fazendo está ultrapassando a margem de um ser humano, digamos, normal, em condições assim normais.
A partir, como eu falei, a partir desse conhecimento e a partir dessa autoaceitação, nós vamos começar a dessensibilização sistemática. O que seria isso? Não se tira esse hábito de um dia para o outro. Ali nós vamos trabalhando gradativamente para diminuir, sabe, esse uso. Também vai ser explicado como que esses medicamentos também, para elevar essa potência masculina, como diz, pode ser prejudicial a essa saúde. Isso não vem de um dia para o outro, é um processo. A partir do momento que o paciente vá à terapia, esteja atento para o que o psicólogo esteja falando, iluminando, porque nós somos o quê? Facilitadores de transformação. Verdade. Nós não vamos... Boa, gostei. Não, boa. nós só vamos esclarecer. Isso aqui pode te causar um dano, como eu falei para esse jovem. Você ainda não tem namorada, tudo é no virtual. E isso vai te prejudicar. Depois que pode te trazer isso aqui, isso e isso. De uma forma bem leve, suave. E o mais importante, Liliana, sem apontar e sem julgar. Boa. Como é que funciona aí um casal que quer voltar a estar mais conectado, mais afetuoso? Imagina um casal que acabaram de ser pais e têm um bebê pequenino. Que sugestões é que tu darias, ou o que é que tu ajudarias, mesmo individualmente, como tu dizes que atendes, não é? O que é que tu ajudarias aquele homem e aquela mulher a se conectarem até afetuosamente e terem aquela conexão que é bonita entre homem e mulher, entre casal? Sim. O que acontece, Liliana, inclusive eu estou com um caso assim. Boa! Parece que adivinhei, Marilene. Que mora no Canadá, tem uma filhinha, e essa filha, ela chora muito. E curioso que eu vou falar aqui para vocês. Ela estava muito cansada, e ela já tem uns problemas psicológicos assim anterior, causa leve. E depois do nascimento da filha, ela ficou muito esgotada, porque esgota. E qual é a tendência da mulher? A tendência da mulher é voltar toda a sua atenção para a criança. Sim. Exatamente. Só o que as mulheres não sabem é que tem alguns homens também que têm depressão pós-parto. A responsabilidade, a falta de atenção que aquela esposa, aquela companheira deixou não de dar. Sim. A ele, as noites mal dormidas, dependendo de bebê, tem bebê que é tranquilo, tem outros não, que choram demais. Sim. Então, essa mulher se dividir também entre o saber ser mãe e o saber manter essa relação já estabelecida, porque tem uma hora que o bebê vai dormir, ela procura descansar e dá atenção também para esse companheiro, para esse esposo, sabe? Porque para ele também não é fácil. De repente, entraram num novo ciclo, onde o pai e a mãe dão toda a atenção para o bebê. Sabe? Então, é saber dividir esse tempo. E eu falei com essa paciente, depois de uns 2 meses, porque tem aquele prazo que a mulher não pode ter aquele contato sexual, mas ela pode ter o contato no carinho. Sim. Era por aí também que eu queria que tu falasse um pouco, querida. Para as pessoas que nos ouvem, porque o contacto entre casal não é só sexual e penetrativo. Há outras saídas, outras soluções. Exatamente, inclusive até o próprio sexo. A sexualidade, ela não está envolvida só na penetração. Tem pessoas que podem chegarem ao orgasmo com toque, sabe? Vamos ver um filme junto, o bebê foi dormir. O que você gosta de fazer? Cada um sabe o que seu parceiro gosta de fazer. Comer uma pipoca junto, tá ali, passar a mão suavemente na pele, porque a pele é o maior órgão sexual que existe. É a pele, sabe? Então não precisa como, por exemplo, o ato sexual que a mulher, quando tem o bebê, dependendo se é normal, fica 1 mês sem poder ter relações, e se é cesárea um pouco mais. Mas ela pode também acariciar esse homem, estar no momento presente, como eu falei, da qualidade de tempo a esse homem. São coisas tão pequenas que passam despercebidas.
eu vou dormir porque é a comida do bebê, é isso do bebê. Então, é uma atitude, digamos, até assim, egoísta com o marido, então, com a parceira, porque o bebê está ali no centro, só que o bebê também precisa de pais saudáveis e bem relacionados. Porque o bebê vai sentir isso. Vai sentir, inclusive, essa bebê da minha paciente, ela já vinha assim de um quadro de ansiedade e a criança já nasceu ansiosa. Ela chegava até, teve um dia que ela até gritou para a criança. Eu falei, ela vai registrar tudo isso na memória dela, interna. Aí acabou que a criança, como ela mora fora, no Canadá, ela foi levar a criança na psicóloga com 3 meses de idade, só que ela confundiu, foi a psiquiatra, porque ela chorava muito. E sabe qual era o problema? E atrapalhava a vida do casal, que ela ficava também cansada. Claro. A criança ficava irritada porque não dormia bem à noite, e a psiquiatra falou para ela, pega essa criança, segure no colo, mas não balance, e nem olhe para ela. Coloque ela aqui para sentir, no seu... Para sentir, sim, para sentir a mão. Olhe para sentir a mão, só isso. E depois você pode deitar na cama, colocar a mão nas costinhas dela para ela sentir que você está ali, mas não olha. A criança faz 2 semanas, a criança passou a dormir melhor, foi trabalhada também com ela essa como fala, essa presença com o marido. Falei, não é porque você tem o bebê, porque o marido também ficou depressivo, o marido ficou ansioso, ele também passou a tomar citrolapam, que é um medicamento para ansiedade e também ansiolítico, sim. Isso. Então, ela teve todo esse cuidado, mas ela estava em terapia. Mas se essa paciente não tivesse vindo à terapia, ela estava a um ponto já de pegar a depressão pós-parto. Mas ela regulou aquilo que você mais gosta de fazer. Eu gosto de sair com meu marido para andar de carro e a bebê não chora muito. Hoje a bebê tem 4 meses. E aquilo foi aproximando o casal. E eu sempre pergunto a cada consulta, como é que tá com você, com o esposo, tem dado essa qualidade de tempo? Como eu falo, é você ver o que seu esposo gosta, o que você gosta. Porque imagine entra um novo personagem, que é o bebê, aí depois o marido, eles fazem isso e não percebem, toda a atenção fica centralizada só no bebê. O bebê precisa de cuidado, sim, mas esse companheiro também precisa de atenção. Aí você vai encaixando os horários, que pode ter aquilo, como eu falei. É a comunicação, é o olhar, é o estar presente, o ouvir. Como é que aí no Brasil as mães começam a trabalhar passado alguns meses? Como é que funciona aí? Como é que aí há berçários e amas? Porque isso também depois vai afetar ou não o casal, não é? Afeta. Aqui, depois de 4 meses... É como aqui, mais ou menos 4, 6 meses. Só é 4 meses. Mas o diferencial do Brasil, que eu também já morei na Europa é 1 ano, lá na Noruega, e é você que cuida do seu bebê. Quando não, as escolinhas, né, já com 1 ano de idade, já cuida desse bebê desde 8 horas da manhã até 5 horas da tarde. Aqui já no Brasil não, é 4 meses, algumas colocam o bebê no berçário, no coleginho, mas também as avós ou alguém da família também dá um grande apoio para cuidar do bebê. É parecido aqui também em Portugal, ok. Mas isso aí também depois muda, não é, Marilene? No casal. Quando esse bebê, seja 4 meses ou seja 1 ano, essa dinâmica em casal também muda, ou não? O que é que tu tens a dizer sobre isso? Achas que há mais ou menos vilões? Faz-me aqui uma observação sobre isso, mostra-me aqui a tua visão sobre isso, a tua visão clínica, Marilene. Um dos vilões pode ser o cansaço dessa mulher. Por quê? A mulher fica cansada porque ela é múltiplas tarefas. Normalmente o esposo sai para trabalhar, quando chega em casa, apesar que hoje em dia, Liliana, os homens brasileiros estão ajudando a mulher a cozinhar, arrumar a casa, passar roupa. Alguns, e depende da região também do Brasil, no Sudeste eles são mais abertos a isso.
Porém, é o quê? É estabelecer uma rotina nova, que essa mulher vai trabalhar, ela normalmente ela que cozinha, arruma a casa, procurar uma ajuda, que o marido também esteja ali presente e encontrar um momento é importante. Exemplo, eu trabalho muito também com a qualidade de tempo. O que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial. Boa. Porque se você, imagina essa mulher, ela trabalha, chega em casa, vai arrumar as coisas. Aí ela não está preparada para receber também esse esposo. Aí ela não se arruma, não põe um perfume, não tem isso. Vai passar outra pessoa, esse homem, que o homem é visual, ele vai olhar. Então, essa mulher, por isso que eu fiz essa frase. O importante não é só você ter o relacionamento, é você manter. E esse saber manter tem que ter uma pitada de amor e também algo especial para você saber manter essa relação já construída, sem perder a qualidade. Sim. E vai depender do temperamento da criança, mas filhos de pai ansiosos, naturalmente, isso aí já está na genética, porque são os neurônios espelho, os comportamentos não sei iguais. Criança, até o pássaro, o cachorrinho, o gato da casa vai ficar ansioso também. Sim. E tu falas ali no teu capítulo também da questão da discussão. Como é que se cuida e se evita, ou como é que se faz para os casais não discutirem ou terem discussões saudáveis? Olha, as discussões, isso que é um dos principais vilões, são essas discussões, sabe? É aí onde entra a autopercepção. Eu trabalho também, estou fazendo um trabalho muito bonito com uma paciente do Chile, algumas, né, tem algumas que eu atendo lá também, e ela está com esse problema que o marido é ignorante e ela ficava muito sensível. E discussões, mas as discussões só acontecem, é por isso que eu gosto da comunicação não violenta, quando você também julga, quando você também está no controle, ambas as partes. Então, essa discussão pode ser evitada como? Exemplo, o esposo dessa paciente falou, eu não te amo tanto. Aí eu falei para ela, olha, é só você jogar a pergunta para ele, o questionamento socrático. O que seria o amor para ele? E muitas vezes, para evitar, é sair, deixar a pessoa pensando naquilo que ela está jogando. Tanto o homem quanto a mulher, que tem mulher que ela joga muito para esse homem. Então, é você, quando você se conhece, quando você está percebendo, você tem como mediar essas discussões. Agora, quando as discussões chegam a um ponto de serem muito contínuas, muito assim, pontuais e recorrentes, então é melhor, se você quer salvar ainda esse relacionamento, é procurar uma psicoterapia e perceber também em que ponto eu estou também sendo exagerado e que ponto ele está sendo, e reconectar esses casais. E achas que é possível quando também há vontade dos dois, não é, Marilene? A vontade dos dois, aí vai depender da vontade dos dois. Vai depender. Isso depende muito do contexto. Cada paciente chega com um contexto. Claro. Muitas vezes eles só estão desconectados emocionais, mas eles se amam. Muitas vezes eles se amam, se dão bem sexualmente. Muitas vezes o sexo é bom, mas eles não se entendem. Então é para todo tipo. Então você precisa saber qual é a história, qual o contexto que envolve aquele relacionamento para ter saída. E em que ponto é que aquele casal está naquele momento que te procuram, não é, Marilene? Também. Quando eles procuram, eles estão no ponto ou eles querem manter um relacionamento mais saudável, ou eles querem ter coragem para sair desse relacionamento. Então, aí o meu papel como psicóloga não como fala, não é dizer tipo assim, fique nesse relacionamento ou saia. É fazer com que a pessoa perceba o que está acontecendo e se aquilo é passível de mudança ou não. Okay. E normalmente tens sucesso? Tem.
essa paciente que eu falei que ela estava com dificuldade, no caso era mais o controle e a insegurança dela. Ela está percebendo mais que ela, porque o esposo, ele trabalha, ele procura estar os momentos com ela, então há mais uma exigência dela, e também o poder econômico está mais na mão dela. Ok. Então eu fiz ela perceber também que esse homem também quer se sentir também o homem da relação, ele quer sentir esse valor. E para encontrar uma pessoa como ele também, eu falo, você acha que vai ser fácil? E ela é dependente emocional, ela não consegue ficar só. Então ela começou a perceber os pontos dela serem trabalhados, e ela está conseguindo manter esse relacionamento, mas fora da terapia, ela já tinha mandado esse homem embora. Só que quando ele vai embora, ela fica doente porque quer que ele volte. Aí, como eu falei, depende do contexto, da história de cada um. E do sentir também, não é? O sentir, da intenção também, será que não? E muitas vezes, tanto o homem quanto a mulher fantasiam uma coisa que às vezes não é. Como assim? Como assim, Marilene? Por exemplo, assim, ele não tá tendo relação comigo, ele não me procura. Mas ele me dá um beijinho, me abraça ou coisa assim. Mas ela, no caso dessa paciente, ela que estava se esquivando dele. E ela percebeu isso, porque ela não tomava iniciativas. Como eu falei no início, esse homem também gosta de ser apreciado, desejado, cuidado, entendido. Quando há isso de ambas as partes, esse casal com o tempo vai o quê? Vai se unindo. Vai ficando mais assim, sabe aquela colinha boa? Eles vão ficarem mais próximos. Como é que se faz essa colinha boa, Marilene? Que eu gostei, desse teu modo de falar, dessa tua expressão, foi muito bonita. Essa colinha boa começa desde a manhã, sabe? Que a sexualidade, ela não é o ato em si, mas ela é tudo que permeia. Aquele olhar carinhoso, aquele sorriso, um para o outro, né? E cabe à mulher também, por ela ser mais intuitiva, porque os homens são bem dispersos, de perceber esse momento, mesmo que esteja com bebê, assim, criancinha, eu sei porque já tive meus 2 filhos também, mas é ter esse cuidado com esse homem, um olhar carinhoso, validar, porque os homens gostam muito de serem validados. O que é ser validado? Ele está no trabalho e fala assim, olha amor, que bom que você fez isso, ai, deu certo, como que foi no trabalho? Eles gostam muito de tomar um café junto, de ter uma discussão junto, eles fazerem as coisas junto, de ir no shopping, ver um filme, tá ali juntinhos. O meu marido adora ir fazer compras comigo, por exemplo, ir às compras comigo. Lá está. Exato, então, quando esse marido gosta de fazer as compras no mercado, ou em uma loja de shopping center, ali, mas essa roupa deu certo, não, vamos colocar uma cor igual, eu tô com uma blusa branca, põe uma calça branca, essas coisas assim, sabe? Conectados também, não é? Conectados no olhar, conectados na intenção, no olhar, nos gestos, quando for dormir junto. Está em harmonia. É isso que tu estás a dizer, não é, querida? Harmonia, mesmo que não tenha o ato sexual naquele momento, mas eles estão juntinhos, eles estão ali, agarradinhos. E isso começa quando o casal começa um relacionamento, muitos já vão direto para o sexo, aí esquecem dessa parte afetiva, desse abraço, de estar ali, desse aconchego. E esse aconchego e essa cola, mesmo depois do ato sexual, não é a mulher sair correndo para tomar banho, não. Dá um tempinho, abraça o seu parceiro, ou vice-versa. Porque se sair correndo, dá um aspecto assim de nojo. Ai, não te quero e tal. Mas ficar ali. Aí essa mulher vai ter tempo para ela ser mulher com esse esposo. Essa mulher vai ter tempo para separar. Quando ela vai ser mãe, essa mulher vai separar um tempo, porque as mulheres hoje trabalham, né? Aqui no Brasil trabalham fora. Ela vai se dividir. Então, é uma organização de tempo, planejar o que é urgente. Porque se você não cuidar agora do seu marido, que ele é importante, aquele momento é importante, vai chegar uma hora que vai ser urgente. E no urgente é o aqui e agora. E como que eu vou restabelecer esse relacionamento que eu já tenho? Porque saber manter não é tão difícil se você agir dentro desses aspectos de intenção, percepção, você se conhecer,
você não controlar, ver o que permeia a sua volta e desbravar o que é oculto. Porque muitas vezes nós temos o nosso lado sombra. Sim. Sombra é aquilo que eu não vejo, que eu trouxe também as minhas coisas, né, desde a minha infância. E o marido também. Mas como que a gente pode ter para viver uma vida saudável? Porque o sexo, eu escutei essa semana que o sexo é bom até para a criatividade. Quando os casais se amam e estão juntos, depois de um ato sexual, ou então quando eles estão juntos, eles vão ter mais criatividade depois, porque muitos hormônios bons estão sendo liberados, até a pele fica mais bonita. E a nossa criatividade das mulheres vem do útero, também já estive a ler sobre isso. Marilene, uma última pergunta. Tu achas que é possível um casal manter-se sem relações sexuais? Olha, depende do fator cultural. Eu já atendi uma demanda de um casal de jovens. Eu pergunto isto porque isto é uma realidade também em Portugal. Não só casais mais velhos, mas também hoje em dia, já ouviste falar, de certeza, nos jovens assexuais, ou seja, que não têm prazer sexual nem por nada que seja sexual. Aqui no Brasil nós falamos, existe assim diferenças. Os assexuados, eles não têm vontade de sexo, mas eles podem ter vontade de estar do lado de uma companhia, mas eles aí têm uma disfunção. Quer estar ali no carinho, tem alguém para falar, um companheiro, mas não quero tanto o homem quanto a mulher. Existe também, porque o Brasil é conhecido como o lugar de mulheres e homens calientes, né? Eles são mais assim, eles gostam assim de sexo, mas porém, já recebi demanda de um casal jovem, mas aí era mais pelo lado religioso. Sim. Eles decidiram não ter sexo, eles viviam bem, mas não tinha sexo. Mas isso é um caso à parte. Sim. Agora, tem casais também que tem mulheres que trabalham demais, elas cuidam do filho, cuidam do trabalho, é o marido, e elas se perdem nessa dinâmica. Aí não tem... Na sua identidade também feminina, é isso? Exatamente, aí não tem. Essa mulher que eu atendo, que ela é casada com um homem mais jovem que eu trouxe, né, que ela tinha assim, ela tinha essa dificuldade, ela tem uma dificuldade de tomar iniciativa com o marido. Eles ficaram de 4 a 5 meses sem terem relações, ele com 26 anos e ela 36. Ela, não, mas eu vivo bem. Eu falei, olha, há uma lacuna aí, porque o desejo, né, a não ser que a pessoa tenha algum problema, ou psíquico, porque tem religiões que veem como pecado, eu não vejo como pecado, mas depende, a gente respeita. Tem outros já que é a química, assexuados, como eu te falei, é possível. E também tem aqueles casais que já estão juntos há um tempo, mas há companheirismo, há também um diálogo. Há outro tipo de respostas, então, é isso, Marilene? Tem alguma necessidade, seja financeira ou social, porque aqui no Brasil tem muito isso também, a sociedade, a mulher casada, aí mantém aquele relacionamento. Então pode acontecer também. Porém, o visto como um relacionamento saudável é aquele onde há uma troca de interesse, tanto os físicos, né, porque a pessoa precisa desse toque, dessa presença, mas tem outros que não, aí vai depender desse contexto cultural, religioso, educacional, do ambiente que essa pessoa vive. Ok. Obrigada, Marilene, muito obrigada em nome do programa Amor e Intimidades e em nome da Rádio Sons do Sul, pelo teu grande contributo, por estares aqui connosco. A doutora Marilene Félix voltará em breve com outros temas que eu já desafiei. Entretanto, o nome dela no Instagram é Marilene Félix, é assim que te podemos encontrar, Marilene? É @ Mari com Y, Félix, MARY, Félix, FELX, _ PSI. Psicóloga. Mari Félix, _ PSI. Ok. Muito obrigada. Voltamos em breve para a semana. Entretanto, ficamos aqui com uma música dedicada aqui aos vilões da sexualidade, aqui sugerido pela doutora Marilene Félix. Muito obrigado.
Continuem connosco e com a Rádio Sons do Sul, a sua melhor companhia. Obrigada. Um dia me disseram que nada vai adiantar, que o mundo tá perdido e não sai do lugar. Pena de quem acreditou. Se a gente existe, ainda existe o amor. Então eu te quero muito bem. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é o segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é o segredo que falta a gente entender. Um dia me disseram que a razão vence o coração, arriscar numa nova paixão. Pena de quem deixou de amar, viu os anos passarem, as flores desabrocharem e partiu sem amar ninguém. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é um segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é um segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é um segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é o segredo que falta a gente entender.